Assista a mais um programa Papo de Padre. Salve, paz e bem, mais um Papo de Padre. Obrigado pela sua presença e a sua companhia. Ainda estamos em clima de pandemia. Mais de 450 mil pessoas no Brasil já foram a óbito. Vidas abreviadas. Outras tantas recuperaram. Como entender isso? Onde está Deus? Por que alguns conseguem e outros não? Vamos buscar essas respostas através de dois freis que também foram internados, sofreram por causa da Covid e estão aí para poder testemunhar e nos ensinar um pouquinho mais da vida. Vamos lá, bater um papo? O dia era 4 de abril de 2021. Neste ano, a Páscoa. O dia que nós cristãos proclamamos a ressurreição de Jesus Cristo. E nós aqui no Espírito Santo, no dia da Páscoa, iniciamos o oitavário da Penha. Essa daqui que celebramos é a maior festa mariana do Estado, religiosa do Estado, e a terceira maior festa mariana do país. Nesse tempo de pandemia, virtual, mas ainda assim pensado um pouco híbrido, depois muda para o virtual, diante do cenário da pandemia, mas aconteceu. E sempre quem puxa essa festa, essa oitavário, são os freios do convento. E aqui conosco o guardião, Frei Paulo Roberto, que nesse dia, exatamente nesse dia, começa um cenário um pouco difícil por causa da pandemia, né, Frei? Que começou o meu processo de calvário de ressurreição por conta da pandemia, da internação. Na semana anterior, aliás, antes, nós tínhamos internado um Frei Luiz Flávio, que é um dos freis nossos, que inclusive no período do oitavário veio até a falecer por causa da Covid. Na quinta-feira santa, depois de ter celebrado, eu fui internar o Frei Paulo César, um outro segundo frei então que estava internado. Isso na quinta-feira santa. E no domingo foi minha vez. No sábado eu me senti assim um pouco cansado, aí disse aos freis, aos confrades, eu acho que eu vou procurar o posto de saúde. Então no domingo de manhã eu fui lá e aí então fui internado. Dos 6, um já estava internado antes na Semana Santa, o outro na quinta-feira santa e eu no internado domingo. E o senhor no domingo. 3, a metade da fraternidade ficou acometida. E a festa da Penha para começar. Para acontecer, É a cabeça nesse momento. A festa da Penha, como você disse no início, ela é puxada pelos freis do convento, mas ela é feita também por uma série de outras pessoas e instituições. Então nós tínhamos planejado a festa, aliás, nesse tempo de pandemia não dá para fazer planejamento a longo prazo, não. É que a princípio seria híbrido, né? Ia ter participação das pessoas. No ano passado, quando surgiu a pandemia, nós fomos surpreendidos. Aí tivemos que fazer a festa da Penha totalmente no modelo da internet, das redes de comunicação, na rádio e televisão. Então isso é um detalhe interessante. Aí esse ano a gente tinha uma expectativa de uma situação um pouco mais confortável, que pudesse até trazer as pessoas para cá, porque a festa da Penha sem povo, celebrar sem o povo, é um exercício muito instigante, né? Nós imaginávamos, então tínhamos feito a festa assim. Aliás, a gente começa a planejar a festa, quando termina uma já começa o planejamento de outra. Então estava muito seguro de que a festa funcionaria, muito seguro. Então nesse tempo lá no hospital, uma das coisas que não me preocuparam foi a festa da Penha, porque as pessoas que estavam envolvidas são muito empenhadas, tanto as pessoas religiosas e os voluntários. Então a festa ia acontecer. É claro que eu temia, assim, ou melhor, eu gostaria de estar presente, né? Mas assim, tive uma tranquilidade grande porque a festa estava em boas mãos. Mas por outro lado, sabendo que já tinham 2 mais freis internados, né? Então, seja... Imagina o sentimento nesse momento. É verdade, assim, a fragilidade. Metade, 50% dos freis envolvidos na festa, envolvidos na missão do convento, estávamos fora de combate, estávamos internados. E, assim, com sinais de bastante preocupação. Então, essa fragilidade é um sinal, faz a gente prestar mais atenção. Então, pergunta, para que serve a doença? A doença é para punir, a doença é para prejudicar? Eu tenho certeza, e depois dessa experiência dura de doença, a doença é para mostrar para a gente a nossa fragilidade. E na fragilidade, saber onde a gente vai encontrar forças. A primeira reação é de, meu Deus, né? O porquê disso? E depois, eu assim, de modo geral, acho que herdei do meu pai. Na enfermidade, eu sou
até que sou bem paciente, sou um verdadeiro paciente, né? E, bom, com os exames foi constatado que eu precisava de internação. E lá fui e me submeti ao tratamento. Claro que ninguém gosta de ir para o hospital, né? Mas não perdi o apetite, o paladar e tinha fome. Eu acho que isso me ajudou a me curar mais rápido, sabe? Mas foi muito bem acolhido, muito bem acompanhado pelos profissionais, pelos enfermeiros, sou muito grato a eles. Então, é uma oportunidade única para a gente refletir, pensar, e de lá eu acompanhava a festa, inclusive me interagindo aqui com as equipes de canto e tudo mais, que eu sou mais nessa área, né? E encaminhando e providenciando, e assim foi, mesmo atordoado pela enfermidade, mas consegui. E acompanhei tudo. O trabalho de vocês na Romaria, dos Homens, muito bom, os comentários, foi excelente. Foi permitido se acompanhar mesmo online, pelo celular ali, ou se não? Chegou a ser também entubado? Na primeira, então eu cheguei no hospital na no domingo. Na segunda-feira, aí o doutor viu que a situação estava um pouco complicada, me levaram para a UTI. Então, na UTI, sem acesso a qualquer informação. No box que eu estava, um privilégio, tinha até uma TV, mas eu fiz questão de não usar a TV. Eu peguei o tempo da doença para um retiro, como se fosse um retiro assim, né? Então, não tinha acesso não. Mas, no dia da festa mesmo, eu consegui assistir a celebração pela TV. Então, foi um privilégio. Foi naquele dia, então, que eu saí do isolamento. Então, era um outro domingo, na segunda-feira, que é a festa. Aí, no domingo anterior, né? Então, passado uma semana, o médico todo feliz abriu a porta e falou: "O senhor só está livre do isolamento agora". Então, foi uma felicidade muito grande. E na segunda-feira eu pude assistir a celebração através da televisão. O senhor soube? Eu soube na véspera. Eu soube, aliás, no dia da missa, porque certamente os confrades me privaram dessa informação para não abater o ânimo da recuperação. Então, me privaram dessa informação. Mas no dia que eu ia então participar da missa, que eu ia viver a missa pela TV, certamente o nome do Frei Luiz Flávio ia aparecer. Aí então, ela falou assim, é hora de falar com ele. Eu já estava um pouco mais recuperado, então o nosso vice-provincial, que aliás participou da semana inteira, né? Então nós estávamos frágeis aqui, veio o Frei lá de São Paulo, ele gosta de estar aqui, ele é um grande comunicador, ama Nossa Senhora e Vila Velha, então foi ele que me avisou, me deu essa notícia. Triste, eu fiquei assim bastante abatido por não poder ajudar, né? É a tarefa do guardião animar a vida da fraternidade e amparar os confrades nos momentos de dificuldade. E nesse caso específico, não tive condições. O Frei Luiz, ele já estava internado há mais dias e a gente sabia que mesmo que ele vencesse, recuperasse, ia ficar sequelado, né? A situação dele já bem complicado, uma complicação pulmonar mesmo, né? Então, quer dizer, na verdade, é claro que a gente torcia pela recuperação dele, mas assim, confiante em Deus de que acontecesse o melhor para ele, né? Então, eu digo o seguinte, que ele cumpriu a sua missão e muito bem, a gente conserva aqui a lembrança do Frei Luiz, sempre muito alegre, muito fraterno, um grande confrade, né? E ele cumpriu a sua missão, então agora recebe no céu a recompensa pela sua consagração, pelo seu trabalho, né? São graças às orações e que o senhor foi sustentado, né? Até mesmo o senhor falando na entrevista, eu vi um vídeo do senhor falando de uma enfermeira, médicos que paravam ali perto do senhor, rezando, né? Foi muito bem assistido, também o povo todo aqui nesse período de oitavário, a intenção das orações cada vez mais tiveram a oportunidade de rezar pelo senhor. O que é a oração nesse caso? E por que o senhor foi atendido? Porque muita gente entra em angústia, em desespero, porque eu rezei também. Por que meu pai, por que minha mãe não foi atendida? Por que o Frei Paulo foi atendido? Porque ele é frei?
Eu me lembro da minha experiência pessoal, não só nessa no hospital, mas uma outra experiência pessoal. Minha mãe estava muito doente. Ela tinha câncer na pleura, foi internada com uma gravidade muito elevada. E o quadro era esse, né, de grave, grave, grave. Era só isso que respondiam para a gente nas manhãs de visitas à UTI. E eu levava minha irmã, fui passar uns dias em Juiz de Fora, e levava minha irmã para o trabalho. Na volta passava na igreja, uma igreja lá de Juiz de Fora, onde fui coroinha, na Igreja da Glória. E rezava para Deus curar a minha mãe. E rezava muito. Ficava lá e... Aí um dia eu falei assim, olha, minha mãe é muito mais santa do que eu. Ela reza muito mais do que eu. Ela faz caridade muito mais do que eu. Será que Deus Nosso Senhor já não olhou para ela? Já não olhou para ela? Então é a minha oração que vai salvá-la? Então eu comecei a rezar diferente. Ao invés de rezar para Deus salvar a ela, para Deus dar o entendimento a mim daquele momento que eu estava vivendo. Eu acho que a oração, ela vai clarear a nossa compreensão do que é a vida, do que é a doença, de como nós vamos viver, do que nos é dado sofrer, do que nos é dado também colher. Me incomoda muito, e eu até evito rezar na oração do terço, virou piedade, mas eu me incomodo. Sabe aquela hora que a gente reza assim, bom Jesus, levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente as que mais precisarem? Então eu imagino sempre quando eu estou rezando, me dá um constrangimento grande, que Jesus está na feira, aí ele vai comprar tomates. Aí ele escolhe assim, esses eu vou levar para o molho, esses eu vou para a salada e aqueles eu levo para comer na semana que vem, os mais verdezinhos. Como se ele estivesse fazendo uma seleção. Deus não age assim conosco. Deus nos dá o dom de viver e viver com qualidade é a nossa tarefa. Alguns viverão dias, meses, outros vão viver, esses dias no jornal dizia que nós vamos viver até 150 anos. Quero não. Até 150 anos. Então, viver é o dom. E rezar pelos que estão doentes, não sei se a gente faz o papel de Deus. As pessoas entram na oração como se fosse mudar a Deus. A compreensão de Deus, exatamente. Então, a nossa reza é para falar para nós, antes de tudo, que Deus cuida. A gente tem a vontade de ter a pessoa assim a qualquer custo. Só que às vezes o melhor pode ser doloroso, mas o melhor do sofrimento, o menos sofrimento, talvez seja a pessoa encontrar com ela na eternidade, com o Pai, com Deus, né? Aí falta um pouco esse entendimento das pessoas nesse sentido, né? Não, eu entendo o seguinte, que a nossa vida não nos pertence. É dom e graça de Deus, não é? Então, assim, com a espiritualidade e tudo mais, a gente entende que a nossa vida é um doar-se, né? Então, nós restituímos pelo bem que a gente faz, pelo trabalho, pela a dedicação aos irmãos e tudo, é uma forma de se doar, de morrer. A morte física, biológica, nosso pai São Francisco chamava de irmã. Seja bem-vinda, é o momento de graça do encontro, do abraço eterno. Eu tinha um confrade que morreu lúcido, né? Então ele dizia passo a passo ao encontro do abraço. Então essa é a compreensão, com muita serenidade, com muita tranquilidade. Claro que às vezes fisicamente a gente está sofrendo, no caso dele, inconsciente, entubado e tudo mais, né? Mas seja como for, a nossa vida está nas mãos de Deus e não nos pertence. Então, quanto mais fraternidade, quanto mais compreensão da bondade e do cuidado de Deus a gente tiver, mais a nossa oração vai trazer alento, vai trazer segurança. Eu acho que isso que eu senti muito, o apreço e prece. Acredito até que é um binômio interessante de a gente recordar. A nossa prece vai ser criativa e fecunda se vier seguido do apreço, da afinidade, da afeição. Isso é uma ideia que eu gostaria que a gente pudesse desenvolvê-la mais. Há um tempo desses, na teologia, se dizia da opção preferencial pelos pobres, que é uma opção da igreja, é a opção do Evangelho, é a opção de Jesus Cristo. Aí o professor dizia assim, essa opção tem que ser efetiva,
não só de falar, tem que ser uma opção efetiva. Tem que fazer essa opção ser clara, não só efetiva, afetiva. Então tem que ter amor. Não dá para rezar sem sofrer junto, sem se alegrar junto. Então essa experiência da internação, eu experimentei uma proximidade muito grande. Pessoas que nem me conheciam. Conhecem os freis, amam o convento. Aliás, como amam o convento, como amam a nós, os padres. Nossa, é um amor assim que só aumenta a nossa responsabilidade de servir mais e de servir melhor. Então, mas não sabiam de nada de mim, mas estavam juntos comigo. Essa experiência de afeto, ela é curativa. Então, a oração com afeto. Eu também gosto muito desse entendimento. Acho que a gente tem que esclarecer um pouco as pessoas o papel da oração. Quando eu entro em oração, eu costumo dizer, tem uma analogia, é como uma sintonia de frequência de rádio. Porque agora, por exemplo, tem rádios no mundo inteiro falando. Só que nós não estamos sintonizados. Então, a oração é quando eu ligo o meu rádio e procuro a frequência de... Deus está falando, Léo. E eu entro nessa frequência e passo a ouvir a voz de Deus, muito mais do que eu falar para Deus. Embora a gente tenha necessidade de falar as coisas para Deus, mas como você falou, a oração me ajuda a encontrar o entendimento daquilo que estou vivenciando. E quanto mais pessoas estão rezando naquela situação, mais o entendimento da possibilidade de entender a vida, o porquê do sofrimento, que não vem de Deus, né, Frei? Eu acho que no início, lá em março do ano passado, a gente estava mais aberto a aprender. Hoje a gente já está meio sem paciência com o aprendizado. A gente aprendeu a conviver nos prédios e apartamentos, né? Hoje já, de novo, é o máximo bom dia que se fala, né? Mas antes não, rezava junto das sacadas, cantava junto, um ajudava o outro a fazer compras. Hoje, um ano depois, a gente cansou de ser humano. Cansou de ser solidário. Pena. Mas a gente aprendeu muito com a pandemia. E aprender, aí num tempo desse se dizia que Deus estava com raiva da humanidade, por isso mandou essa doença. Até isso se disse, né? Então, a doença não é uma maldição. É para a gente prestar atenção na forma como a gente está vivendo e gerar qualidade para o nosso viver. Acredito que seja isso. E a qualidade vem pelas medicinas e a qualidade vem pela nossa forma de tratarmos-nos. A criança cai, ela fala assim, a mamãe vai dar um beijinho e vai sarar. E sara. A experiência da proximidade, do cuidado, da atenção, isso sara tanto quanto as medicinas todas, os remédios todos. Isso está difícil de entender, mas a gente precisa de recuperar. Acredito que o grande remédio que nós estamos precisando para esse tempo é o desejo de humanidade, é o relacionamento humano qualificado. Qualificando o nosso relacionamento interpessoal, nós vamos estar sintonizados com a vontade de Deus. Em alguns que, na sua visão do senhor, como religioso, o que faz algumas pessoas sobreviverem e outras não? Dona Eutalinha, você a conheceu, eu também a conheci, uma liderança aqui da paróquia do Santuário de Vila Velha, muito dedicada à formação dos padres e muito amiga de todo mundo. Ela viveu, no finalzinho da vida, uma experiência muito dolorosa de internação. Ela ficou muitos dias internada na UTI com uma gravidade muito grande. Aí houve quem dissesse assim, porque associa isso, falou assim, quando uma pessoa fica doente muito tempo, fala assim, está pagando os pecados. Está pagando. Olha a compreensão. Essa compreensão de Deus, ela dificulta muito a gente compreender a vida e a salvação. Bom, aí o Frei Clarence, de uma sabedoria muito grande, também é frei aqui do santuário aqui de Vila Velha, ele disse assim, ela buscou assemelhar-se a Jesus em vida e na hora da sua morte, Deus deu de presente a ela a possibilidade de assemelhar-se a Jesus também no sofrimento. Então, assemelharmos-nos a Jesus, viver a partir da graça de Deus, isso faz com que a gente entenda que 450 morreram buscando a Deus e outros tantos sararam tendo que buscar a Deus. Então, eu não sou privilegiado por uma determinada situação, mas é difícil de entender assim. Normalmente, num acidente,
Morreram no acidente de ônibus, foi uma tragédia, morreram 40, 5 sobreviveram. Graças a Deus. Pois é, então. Eu falo isso mesmo. A pessoa fala, graças a Deus eu sobrevivi. Tá, e os demais? Foi graças a quem? Então, exatamente. Essa ideia de Deus escolher a uns para viver e outros para morrer, ela tem um erro fundamental, um erro de origem. Deus nos escolheu a todos para viver e viver abundantemente. O tempo que nos é dado viver, que a gente viva com qualidade. E viver a partir da graça do Senhor, servindo aos irmãos e irmãs. Eu acredito que essa seja a plataforma. Estou aqui por graça de Deus. Muito engraçado, um frei nosso lá no seminário, ele falou assim, o frei, o senhor é catarinense? Aí ele falou assim, com a graça de Deus, não. Aí todo mundo se assusta. É um pecado ser catarinense? Então já me aproveitei e falei assim, o senhor é mineiro então. Com a graça de Deus, não. Aí falei, então o que é, né? Com a graça de Deus, eu sou paranaense. Tudo é graça, tudo é graça. Então, a generosidade de Deus, há generosidade de Deus que a gente corresponda generosamente também. Frei, tem uma passagem bíblica que fala que nenhum fio de cabelo cai se não for da vontade de Deus. Os carecas dão muito mais trabalho para a bondade de Deus. Diante disso, muitos falam, então, ou seja, então quem morreu era a vontade de Deus. Eu não costumo acreditar que toda pessoa que morre, ainda mais no mundo que vivemos hoje, é a vontade de Deus, a pessoa está partindo. Somos fruto da nossa liberdade, da violência, acidente, ou seja, a minha escolha de vida afeta desde a minha forma da minha alimentação, do cuidado do meu corpo, até a minha relação com o outro vai afetar na minha convivência e na minha vida. Eu posso sair daqui hoje com uma pessoa de fé e tudo mais e ser atropelado por um bêbado que está dirigindo no carro. Então eu estou morrendo, então era a minha hora? Não era a minha hora. Ou seja, nós temos ali uma sociedade, um grupo de pessoas. Então, ou seja, é um momento deturpado, difícil entender isso. E que a violência que abrevia a vida de muita gente. Não é tempo de morrer uma criança de 5 anos que é violentada pelo padrasto. Então ela morre, né? Nós estamos vivendo essas semanas aqui no estado do Espírito Santo, o crescimento de casos assim, de feminicídio, de morte violenta de crianças e adolescentes. Nas periferias, todas as noites, aparecem jovens mortos pelo tráfico. Então, essa morte violenta, agressiva, ela nunca vai ser vontade de Deus, nunca, nunca. Aliás, deve até nos indignar, para que a vontade de Deus, que todo mundo tenha vida e vida em abundância, seja um projeto a ser abraçado por todos nós. Nós temos uma responsabilidade grande nisso, né? E eu tenho certeza que a partir da minha experiência, a vontade é que a vida aconteça na sua plenitude. E até se vier morrer no hospital, que morra com dignidade, morra sendo cuidado. Acredito que a vontade de Deus é que a vida seja cuidada, desde antes da sua concepção até seu fim natural, como nos ensina a igreja. Nunca esse jeito passivo de a vontade de Deus. A vontade de Deus expressa no Evangelho é que todo mundo tenha vida, e vida abundante. Frei, o que é essa pandemia? O que ela nos ensina? Por que demorando tanto a acabar? Mais uma vez eu volto à questão da fé, que as pessoas pedem a Deus para acabar isso. Deus parece que não está intervindo. O que a gente pode entender disso tudo? É hora da gente se posicionar sempre a favor da vida, viver e conviver com saúde. Saúde e salvação fazem parte da mesma palavra, é o salos. Então, apropriarmos-nos disso numa experiência religiosa, vai buscar salvação, vai viver saudavelmente. Porque a doença física é a que está mais evidente, é essa aí que está matando todo mundo, que a gente fica preocupado e deseja vacina. Mas a pandemia despertou outras doenças, fez a gente ficar doente de uma série de outras coisas. E nós precisamos de nos salvar, nos curar na integralidade. Isso que acredito que seja o grande desafio que a pandemia está colocando. Vai ter vacina. Vai demorando, no Brasil está demorando, mas vai ter. Vai ter higienização das mãos, vai ter uso de máscaras, nós vamos aprender a conviver com a doença. Essa doença, SARS-CoV, Covid,
Nós vamos aprender a conviver, nós vamos sair dessa. Mas agora curar as outras partes, curar nossa intransigência, nossa intolerância, curar nossa incapacidade de sofrer com o outro e alegrarmos-nos com o outro. E aí a religião vai fazer muita a diferença. Isso vê que a sociedade está aprendendo? Na visão do senhor, o senhor vê? Quando se iniciou esse processo de pandemia, se dizia assim com muita esperança, a humanidade vai sair melhor. Eu acredito, eu partilho dessa ideia, embora não veja muita correspondência no tamanho que eu gostaria de ver a correspondência. Mas eu acredito que quem busca ser bom tem uma excelente oportunidade de ser bom de fato, com essas exigências todas que a doença trouxe. Quem ainda não acordou deverá ser acordado por nós. Dá um toquezinho, irmão, está na hora, vamos acordar porque oportunidades como essa nós nunca mais vamos ter. Então, de gerar qualidade. Então, não é só o tempo da doença, será o tempo da cura física e da cura espiritual. Eu imagino que a espiritualidade, que a igreja tem um grande papel nesse sentido. E nós precisamos de viver o tempo, depois da pandemia. Não, já. Inclusive me preocupa a resposta que a igreja está dando. A nossa preocupação é voltar a celebrar. Não, não é voltar a celebrar, voltar a ter igreja cheia. Não, isso a gente vai fazer. Mas que resposta que a igreja pode dar? Numa catequese, que tipo de catequese? No acolhimento das pessoas, que tipo de acolhimento? Em opções que a gente vai fazer. Se a gente vai ficar para dentro mesmo, cuidando só daquilo que já é garantido, ou nós vamos dar um salto, ir na direção da sociedade que clama por nós. Acredito que a oportunidade seja boa nesse sentido. E a gente tire aqui uma lição para toda a vida, da corresponsabilidade, da solidariedade, do pensar no outro, não só em si mesmo, né? Nós vivemos um tempo em que cada um para si, muito horrível isso, de cada um viver para si, para os seus interesses. Então, que daqui a gente aprenda que o viver bem, de verdade, é na corresponsabilidade, no comprometimento com os demais, né? Graças a Deus você está aqui com a gente, graças a Deus apareceu de novo, de partilhar esse conhecimento, essa sabedoria. Acho que tem que tirar o chapéu aí para essa sabedoria que o senhor tem, de poder ajudar-nos a olhar o mundo com os olhos da fé, né? O que a fé fez e faz mover no senhor, e de entender muitas coisas que são enigmas na nossa vida, os porquês que muitas pessoas se fazem, mas quando você tem fé, e quando você vivencia essa fé, você consegue realmente ter um entendimento um pouco diferenciado. Muito obrigado pelo ensino do senhor, pela partilha aqui. Dá vontade de conversar muito mais, sabe? Essa acolhida, esse conhecimento. Quem sabe a gente faz um outro papo de padre aí, assuntos teológicos, eu gosto muito. Não, mas eu fico até com medo. Não, é a teologia vivencial. Eu acho que é isso que nos falta. Meu objetivo também como padre é de mostrar esse Deus e desmistificar a catequese feita de muitas pessoas acerca de Deus. Porque à medida que eu conheço Deus, vai impactar na minha forma de vida. Claro. Se para mim é um Deus punitivo, vingativo, você vai impactar. Então, quanto mais eu conhecer e entender que Deus é esse, melhor a minha vida será. Eu acho que o meu objetivo maior, eu gosto disso, né? De refletir essa teologia pastoral, vivencial, como o Papa Francisco, né? Como você está colocando aqui para nós, acho que nos falta um pouco nesse sentido. O Papo sugere isso aqui, né? Proximidade, até uma mesa assim. Nossa, um vinhozinho. Um dia desses podemos fazer um papo, porque nós os freis... E eu estou tentando, tá? Sim, oh. Nós os freis temos o costume de todos os dias nos reunirmos antes do almoço chamado recreio. Recreio é um papo. E ali então a gente conversa sobre Deus, sobre a vida da gente, conversa sobre teologia, problemas da igreja, sociedade, mas assim de uma maneira muito livre. E tem grandes conversas. Um dia você poderia vir aqui no nosso recreio e almoçar conosco. Está marcado. Aí o convite. Marcado. Muito obrigado, Frei. Eu que agradeço. Deus abençoe. Grande. Até a próxima semana.